Carla Soraya, TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha. E uma honra estar podendo conversar hoje com Fernando Moraes. Fernando, nas outras biografias que você fez, tudo tinha começo, meio e fim. Olga Benário, Chateau, todos eles tinham a sua história com começo, meio e fim, com finais felizes, tristes. Mas quando você começou a escrever a biografia do Lula, ela passou a se transformar por conta também dos últimos anos, dos últimos acontecimentos que movimentaram não só a vida dele, mas a política desse país. As questões que eu falo para você, que eu quero saber de você, é como é biografar uma pessoa viva, que ainda tem toda essa interferência na política do país. Foi por isso que o livro acabou sendo dividido em volume 1, 2, e eu quero saber como foi mudar todo esse projeto no meio do caminho. E você acabou de falar do ódio que se criou ao Lula, mas o Lula teve uma época em que ele chegou a mais de 80% de aprovação da população toda. Então, pessoas que foram beneficiadas na época em que ele foi presidente, em que o partido dele estava liderando, foram beneficiadas e hoje também estão com esse ódio profundo ao personagem Lula, ao partido PT e por conta de tudo que foi abordado. Então, eu gostaria que você me falasse sobre essas duas questões. A biografia, que se transformou ao longo do tempo e que, enquanto ele estiver vivo, vai continuar sendo escrita, né? E essa questão desse ódio que se transformou, porque de uma admiração a um ódio profundo. Olha, Carla, em primeiro lugar, eu quero dizer que você deve se lembrar que eu autografei um livro para você quando você estava quase de fralda. Sabe? Não exagera, não. Um livro de Aqui, Chateau. Quando eu fui lançar o Chateau em Fortaleza, exatamente, você era uma franguinha. Uma foca. Não tem tanto tempo assim. Agora, cada personagem você descreve de uma maneira. Chateau, eu abro o livro com uma falsa morte dele, com ele numa cama de hospital. Em primeiro lugar, há um introito dele pelado comendo os restos do bispo Sardinha na beira do rio Cururipe. E abro com uma suposta morte dele numa trombose. Se você pegar o Olga, eu abro com uma cena dela garotinha, de trabuco na mão, tirando o noivo das mãos de um juiz. Então, cada personagem te inspira para uma abertura. No Lula, a minha ideia original, o combinado com ele e combinado com o editor, desde o começo, era fazer um livro com um outro tratamento. Mas de uma hora para outra eu descobri o seguinte: muito provavelmente eu sou um dos poucos brasileiros que teve o privilégio, se é que se pode chamar isso de privilégio, mas jornalisticamente nós somos do ramo, sabemos que isso é um privilégio. Eu tive o privilégio de ver o Lula ser preso 2 vezes na vida, uma vez durante a ditadura militar e uma vez durante a democracia, ainda que seja democracia entre aspas. E vi de perto os 2 casos. Quando ele foi preso em 1980, eu estava lá em São Bernardo do Campo. Quando ele foi preso agora pela Lava Jato, que virou Vaza Jato, eu estava do lado dele, do sindicato, fiquei até a hora que ele embarcou para Curitiba. Eu falei, será uma traição aos meus leitores se eu não utilizar esses 2 momentos da vida do Lula como parte de abertura desse livro. Então, eu fiz uma abertura daquilo que os gringos chamam de instant book, do livro feito a sangue frio ali,
é o Truman Capote, é o New Journalism. Faça um corte na hora que ele apaga a luz na cadeia, no xadrez, na enxerga, que aquilo não é um xadrez, é uma enxerga, que puseram ele em Curitiba. Na hora que ele apaga a luz, eu corto e vou para 1980, para a casa dele em São Bernardo do Campo, para mostrar o mesmo personagem. Ele não mudou. Não mudou. Se mudou, mudou para melhor. Mas o mesmo personagem sendo preso arbitrariamente em 2 regimes políticos diferentes. Então, eu não resisti à tentação de oferecer ao leitor essa coisa que eu acho saborosa. Eu não sou historiador, por sorte, historiador da casa é minha mulher, pós-doutora em história e tal. Ela tem compromissos acadêmicos com essas revelações que eu não tenho. Eu tenho com o que eu acho que é melhor oferecer para o leitor. Então, em primeiro lugar, acho que te respondo um pouco a esse respeito. E com relação ao fato de que o Lula saiu do primeiro governo dele com 80 e tantos por cento, 90% de aprovação, e agora enfrenta essa guerra de prestígio, de sentimentos. Olha, eu acompanhei o Lula nesse período, eu estou junto com ele desde que eu comecei a trabalhar no livro. Logo depois que ele deixou a presidência, passou para Dilma, e um pouco antes dele descobrir o tumor, eu grudei no calcanhar dele, não larguei mais. Eu devo ter feito quase 20 viagens com ele ao exterior. O único continente que eu não visitei ao lado do Lula foi a Oceania. Os outros todos eu fui. Fui à Ásia, África, Europa, América Latina, América do Norte. E todo mundo, seja operário sul-africano, seja banqueiro londrino, todo mundo queria saber dele o seguinte: que catso o senhor fez para conseguir uma revolução que tirou 40 milhões de pessoas da miséria sem dar um tiro e sem botar uma única pessoa na cadeia? Então, o segredo, o ovo de Colombo do Lula é esse: é saber que o dinheiro é para ser distribuído para todos, que pobre tem que ser parte do orçamento da União. Você, para tirar 40 milhões da miséria, você não precisa botar na cadeia os ricos. Tenho a esperança de que ele vai avançar nessa concepção de administração. Eu acho que o Lula que entrou na cadeia o Lula que saiu da cadeia é infinitamente melhor do que o Lula que entrou, não só pelo que ele leu, mas pelo que ele aprendeu lá dentro. Eu acho que o Lula, próximo presidente da República, por tudo isso que ele viveu, na carne dele, na carne, não é que alguém contou, não é que você, Carla, foi lá e falou: presidente, eu tenho aqui uma história comovente, emocionante, dramática para lhe contar. Não, ele viveu. Ele perdeu a mulher dele, ele perdeu o irmão dele, ele perdeu o neto dele, um canalha do Ministério Público, no dia que morreu o netinho dele, o netinho de 7 anos, um canalha do Ministério Público chamado Paludo, não sei o que Paludo, Januário. A gente esquece o nome das pessoas do bem, não pode esquecer o nome das pessoas do mal, Januário Paludo. Esse sujeito há de carregar para sempre, como uma tatuagem, uma frase dele:
no dia que o Lula pediu permissão à juíza para ir a São Bernardo do Campo enterrar um netinho de 7 anos que tinha morrido inesperadamente, esse canalha declarou o seguinte: o malandro está querendo passear. Então, quem vive uma situação como essa não sai da cadeia do jeito que entrou. Quem vive a perseguição, quem leu o meu livro, não sei se tive o privilégio de que vocês todos tenham lido, mas os e as que leram, eu, em geral, recomendo que leiam de trás para frente para ver o apêndice de como a imprensa brasileira tratou o Lula e o Moro ao longo do período da Lava Jato. É uma indecência. Em qualquer país civilizado, esses caras estavam na cadeia. Na cadeia. E não é um negócio que saiu da minha cabeça, não. Eu pedi à editora a autorização para contratar, no Rio de Janeiro, uma instituição acadêmica para medir milímetro por milímetro, segundo por segundo, centímetro por centímetro, o que a Veja, a Globo, o Estadão, a Folha e o jornal O Globo, como trataram o Lula e o Moro ao longo do período da Lava Jato. É uma indecência. Então, uma pessoa que entra na cadeia e vê isso, porque eu fiz isso para mostrar para as pessoas que não era opinião minha, porque eu ouvia muito Lula falar disso nos palanques. Deram mais tempo na Globo para mim, para me massacrar do que para não sei quantos jogos de futebol. Deram mais capas da Veja para me massacrar do que deram para... E eu falei, o que terá de desabafo e o que terá de realidade nisso? Fernando? E pedi a editora... Sim, já vou, só para concluir. Pedi à editora autorização para fazer um estudo acadêmico sobre isso. É uma indecência o que fizeram com ele. Então, eu estou absolutamente convencido de que o Lula que sai da cadeia é infinitamente melhor do que o Lula que entrou para a cadeia.